Saudações, amigos e amigas, estudiosos e estudiosas da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de estudo de O Livro dos Espíritos. Lembrando que nós encerramos a introdução ao estudo da doutrina espírita e nós vamos hoje fazer a leitura e os comentários a respeito de prolegômenos. O que será prolegômenos? Bem, eu vou propor que a gente faça uma leitura primeiro do texto e depois a gente vai trazer uma análise parágrafo a parágrafo. E, se for necessário, a gente pode encerrar fazendo novamente a leitura do texto integral. Tudo bem? Vamos lá, então, fazer esse exercício. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, prolegômeno. Vamos, então, à leitura do texto. Logo abaixo, né, de prolegômenos, ele coloca o desenho dessa cepa aqui, que a gente vai também tentar desvendar por que tem esse desenho aqui. Vamos lá. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando, na causa que os produz, a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes para todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes,
não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. A partir daqui, é a mensagem dada pelos espíritos através de uma psicografia. O Kardec, quando ele, no livro original, né, ele tem o cuidado de grifar, né, que a partir daqui, né, ele coloca, inclusive, né, um grifo, né? Algumas traduções a gente vai encontrar essa parte em itálico, né? A letra de uma forma diferente para diferenciar o texto de Kardec e o que foi ditado pelos espíritos. Mas aqui é só para ficar bem entendido, né? Que a partir daqui é justamente, né, os termos que os espíritos deram, né, nos deram, isso Kardec escrevendo, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então, aqui estão os termos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dos espíritos, né? Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgar, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há de que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador, aquele desenho, né, lá em cima. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Aqui, quando ele escreve, né, coloca, porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, tem uma nota de rodapé aqui de Allan Kardec, que ele fala que a cepa que se vê na página 47 é o facsímile que os espíritos desenharam, que é justamente isso aqui. Então, esse aqui é o desenho que foi feito pelos espíritos. Continuando, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes,
Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos, o prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquieteis, não te inquiete, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho, mantenha confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Assina os espíritos João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. Nota. É uma nota de Allan Kardec. Essa nota aqui, ela é curiosa, porque eu vou primeiro explicar por que que essa nota está aqui, né? E depois eu leio a nota. Essa nota é curiosa porque essa nota aqui, ó, ela foi inserida na página 44 da segunda edição francesa, em 1860, do Livro dos Espíritos. Essa nota foi mantida até a nona edição, não mais aparecendo a partir da décima, em 1863. Né? Então, é por isso que quando você vai pegar que a última edição do Livro dos Espíritos, a última edição que foi mexida, né, atualizada por Kardec, é a 16ª, e antes dele morrer teve uma reimpressão dessa 16ª, que é a 17ª. Então, a partir da 10ª edição, essa nota de Kardec ele não publica mais. Então, é muito natural você ver em outras traduções, no final do Prolegômenos, você não ter mais essa nota. Tá? Mas aqui o tradutor, né, que no caso aqui é o Noleto, ele resolveu deixar essa nota e apenas fazer uma explicação, o que eu achei bem interessante. Né? E aqui, se você realmente for conferir, né, no Livro dos Espíritos, a 11ª edição, por exemplo, original, você tem aqui, né? Aqui, ó. Aqui você vai ter a você vai ter aqui o prolegômeno, né? Aí você vai ter o final com a assinatura dos espíritos, e você já não tem mais a nota. Mas se você for lá na nona edição, tá aqui, a nona edição, você tem o final de prolegômeno e você tem a nota aqui de Kardec, né? Página 44, como ele cita, né? Os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns,
bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade, senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas, e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu da parte deles um novo e meticuloso exame. Ou seja, a segunda edição que ele fala do Livro dos Espíritos já com 1018 perguntas. Tá? E aqui ele está explicando, porque isso, inclusive, foi motivo até de confusão entre nós aqui no estudo, nos nossos estudos, há algum tempo atrás. Porque você, como ele coloca aqui, ó, o que vem entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. Então, você vai ter uma pergunta e a resposta está, né, entre aspas, que é a resposta dada pelos espíritos, né? O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim compreende as notas e explicações aditadas pelo autor, que é o próprio Kardec, e que também sofreram o controle dos espíritos. Então, é muito comum a gente ver o Livro dos Espíritos e, às vezes, para quem está começando o estudo, né, isso daqui é importante, essa nota. Porque, por exemplo, ele está tratando de um tema aqui como atributos da divindade. É o que ele está falando aqui. Tem a pergunta, né? A pergunta está feita com a letra de uma forma. Entre aspas está a resposta, certo? A resposta é dos espíritos. Mas quando ele fala, que nem aqui na 11ª, tem a pergunta, entre aspas, tem a resposta dada pelos espíritos. E aqui é o que ele se refere que, em letras menores, ou a letra escrita de uma forma diferente, ou seja, em outra fonte, pode ser em itálico, pode ser de uma forma diferente. Ele diz que aqui é um comentário dele, do autor, com as intuições dos espíritos. Então, o que que ele expõe aqui? Né? Ele fala que tem a pergunta, aí a resposta dos espíritos, e um comentário que vem abaixo. Esse comentário, ele fala que é dele, mas que também sofreu o controle dos espíritos. Então, a confusão que se fazia, que se fez durante um tempo, essa nota é de Kardec ou não é de Kardec? Alguns colocam lá comentário só de Kardec, né, como se fosse só dele. Né? E depois, outros falam que não, que esse comentário é só dos espíritos superiores. A resposta está aqui. Esse comentário que vem é do próprio Kardec. Só que mesmo esse comentário dele, ele também passa pelo controle dos espíritos. Por isso que eu acho que, na verdade, é uma parte escrita a várias mãos. Ou seja, não é de Kardec, não é dos espíritos, porque se os espíritos supervisionaram, eles acabaram corrigindo algumas coisas. Então, na verdade, a escrita é de ambos, dos espíritos superiores e de Kardec. Bem, nós lemos aí os prolegômenos de um fôlego só, né? E eu trouxe aqui. Bem, vamos lá então, que é o seguinte, né? A gente fez essa pequena interpretação aqui. Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Exposição preliminar dos princípios da doutrina. Quando a gente fala preliminar, a gente tem que lembrar que a gente está praticamente com uma segunda introdução aqui, né? Lembrando que, às vezes, a gente fala assim,
A gente está estudando a introdução do Livro dos Espíritos. Não, nós não estudamos a introdução do Livro dos Espíritos. Nós estudamos a introdução ao estudo da doutrina espírita. É diferente. Então, aquela introdução não é introdução ao livro, é introdução ao estudo deste livro. Então, porque ele vem trazendo, ele trouxe 16 itens, e cada item, né, nos preparando com vocabulário, terminologias, conceitos, justamente para a gente se preparar para o estudo do Livro dos Espíritos. Então, não é uma introdução, é introdução ao estudo da doutrina espírita, e finalmente a gente chega em prolegômenos, né? Mas o que são prolegômenos? Significa exposição preliminar dos princípios de uma ciência ou arte, prefácio longo, exposição geral de uma obra. E aqui que entra o que eu falei, né? Os prolegômenos, eles seguem, ou ele aparece após essa introdução longa escrita e assinada por Allan Kardec. Então, aquela introdução longa é uma introdução ao estudo da doutrina espírita e é escrita e assinada por Allan Kardec. Tanto é que, se você for lá no finalzinho da introdução ao estudo da doutrina espírita, você tem a assinatura dele, Allan Kardec. E os prolegômenos, ele foi redigido e assinado pelos espíritos superiores. Tanto é que a gente vai chegar lá no final da mensagem, tem a assinatura de todos os espíritos, né? Aí a gente lembra de novo do caráter divino e do caráter humano da revelação espírita. Quando fala espiritismo, quando a gente fala revelação divina, nós sabemos que Deus não se manifesta diretamente, ele se manifesta através dos espíritos superiores, né? Então, isso também fica bem claro, porque lá no Antigo Testamento você tem Deus conversando com Moisés, com Abraão, né? E por aí vai, né? Então, não é essa a ideia dentro do Espiritismo, porque nós sabemos, né, que quando a gente fala revelação divina, é Deus se manifestando através dos Espíritos, que é do que foi composto esse livro, né? Autores espirituais. Bem, como a gente falou que foi assinado por Kardec, né? A gente vai lembrar que quem assina os prolegômenos são autores espirituais. Então, pela ordem de assinatura, nós vamos ter São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros espíritos elevados e anônimos, né? E no original, na verdade, tá, né? Etc, etc. São outros espíritos, né? E a gente vai ver, aqui são trechos lá, né, dos prolegômenos que eu coloquei aqui, para a gente só fazer um link, né? Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Então, aqui também é só para lembrar, né, que muitas vezes os espíritos se identificam com esses nomes aqui, mas muitos deles nem viveram, nem vivem mais na Terra, né? Não viveram. Então, como a gente coloca, pelos seus nomes não pertenceram a nenhum personagem cuja lembrança a história tenha guardado. Então, como é que a gente vai identificar esses espíritos? Nós teríamos, então, que voltar lá no item 12º,
né, na introdução do estudo da doutrina espírita, que ele vai falar sobre a identidade dos espíritos. Como é que a gente identifica esses espíritos? Né? Pela sua linguagem, pelos seus ensinamentos e sua elevação moral. Agora, lógico que aqui são alguns espíritos que assinam, mas a gente sabe que é uma pleiade gigantesca de espíritos que se manifestaram, não foram só esses espíritos. Né? E também o nome desses espíritos é de pouca relevância. O que realmente é importante é a mensagem e que essa mensagem, né, possa passar por um crivo da razão, né, com a sua elevação moral. A obra, ela é coletiva e universal. Então, espíritos, como a gente acabou de citar, de várias épocas e regiões, todos eles unidos pelo bem e pela verdade. Eles utilizaram a mediunidade para difundir os ensinos. O que a gente pode lembrar, né, justamente do controle universal, né, dos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, nesse trecho, entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Então, a gente só lembrando mais uma vez, né? Que são espíritos de várias épocas, várias regiões, trabalhando juntos em diferentes lugares, porque dessa forma eles acabam, né, atingindo e beneficiando cada vez mais o maior número de pessoas, através dessas comunicações, atestando o controle, né, do universal do ensinamento dos espíritos. Natureza da obra. Ditado pelos espíritos superiores, uma filosofia racional, sem espírito de sistema, conteúdo controlado diretamente pelos espíritos. Né? Então, a natureza da obra, aqui no caso, o livro dos espíritos. Né? Então, dentro dos prolegômenos, a gente também tem outro trecho que fala assim: este livro é o repositório de seus ensinos. Ensino de quem? Dos espíritos superiores, né? Foi escrito por ordem sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então, aqui, Fernando e todos, né? Aqui, ó, mais uma vez, né, Fernando? Fernando, porque que ele tocou nessa questão, né? Como ele coloca aqui. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, porque foi feito por ele, né, não pelos espíritos, que ele que ordenou né, e fez essa distribuição metódica, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Ele está se referindo a ele próprio, né? O restante é o repositório dos ensinos ditado pelos espíritos superiores para estabelecer fundamentos de uma filosofia racional isenta desses preconceitos do espírito de sistema. Então, esse conteúdo é controlado diretamente pelos espíritos.
O que é filosofia racional sem espírito de sistema? Daqui a teste para visão, tá? Vê aí se vocês estão precisando de óculos com esse slide aqui. Desculpa, é que eu não quis, eu quis colocar tudo só num, ficou assim, ó. O que é espírito de sistema? Então, quando Allan Kardec afirma que o espiritismo é uma filosofia racional sem espírito de sistema, ele está se referindo a uma posição metodológica e epistemológica muito clara e intencional. Então, primeiro, filosofia racional. Kardec quer dizer que o espiritismo baseia-se na razão e na observação dos fatos, fenômenos espíritas e morais. Não se fundamenta apenas em crenças ou dogmas impostos, mas em princípios que podem ser discutidos, analisados, verificados e compreendidos pela lógica. É uma filosofia porque trata das grandes questões humanas: Deus, alma, vida após a morte, moral, destino da humanidade, etc. Kardec dizia que o espiritismo não renuncia à fé, mas que a fé deve ser racional, ou seja, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Segundo, sem espírito de sistema. A expressão espírito de sistema era muito usada no século XIX, inclusive por filósofos como Condillac, Montesquieu, Comte e por aí vai, né? Tantos outros. E se referia a tendência de forçar os fatos para caberem em uma teoria previamente construída. A gente estava falando sobre a revelação, né? Que às vezes ela é deturpada porque o homem quer adequar aquela realidade à dele, né? Assim como a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança, né? Ao contrário do que Deus que nos fez a semelhança e imagem dele, né? A gente faz o contrário, antropomorfizando a figura de Deus, né? E aqui com o sistema faz a mesma coisa, né? Como ele fala, tem a tendência de forçar fatos para caberem numa teoria previamente construída. Um sistema fechado e rígido que interpreta os fatos de forma artificial apenas para confirmar hipóteses pré-estabelecidas. Ou seja, Kardec rejeita o dogmatismo, os sistemas filosóficos fechados, inflexíveis e especulativos. As teorias que não se submetem ao controle da razão e da experiência. Objetivos do prolegômeno. Identificar os autores espirituais, nós já identificamos, né? Explicar como os ensinos foram recebidos, apresentar o papel de Kardec e da codificação. E dentro do texto, a gente vai observar, né, todos esses três itens. Papel de Allan Kardec, que é justamente aqui, né? Apresentar o papel de Kardec e da codificação. Então, qual é o papel de Allan Kardec? Compilador e organizador do conteúdo, responsável pela ordem lógica e notas. Trabalho realizado com zelo, perseverança e meditação. Então, neste trecho aqui de Prolegômenos, é com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor integral reconhecerás. Cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantenha a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Recomendações dos espíritos.
prosseguir com confiança, apesar das críticas, agir com humildade e desinteresse, evitar orgulho e ambição. Ó, às vezes a gente faz uma leitura e não observa, né, quantas coisas estão dentro desse texto. Porque quando os espíritos estão aconselhando Kardec, eles sabiam que Kardec ia passar. O Espírito da Verdade fala para ele, né? Quantas coisas ele ia passar, né? Mas o próprio Kardec, ele fica inquieto, né? E ele então pergunta, né? Se ele não receberia nenhuma ajuda, né? E é até emocionante quando você lê esse texto, que está em Obras Póstumas, na verdade, essas comunicações, que o Espírito da Verdade vai falar para ele: não te amparar seria não te amar. A recomendação dos Espíritos aqui, né, não é somente porque eles sabiam as dificuldades que Kardec ia passar, mas que ele tomasse também cuidado para ele não cair, né, justamente nessa ala comum aí, né, das pessoas que começam a agir com orgulho, com interesse, por isso que ele fala, haja com humildade, com desinteresse, evite o orgulho, evite a ambição. Então, aqui, nesse trecho, ele fala, não te deixes de desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Então, não é só encarnado. Então, ele tinha que redobrar, inclusive, o cuidado com as comunicações que ele recebia também, né? Os ataques também com a espiritualidade, de todas as formas, né? Porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram, muitas vezes, semear a dúvida por malícia ou ignorância. É aquela coisa, quando não conseguiam atingir Kardec, conseguiam atingir os menos avisados, né? Os mais desavisados, que eram os médiuns, que caíram nessa pegadinha, né? Do orgulho, da ambição. Então, semearam a dúvida entre, né, as pessoas ali, né? Quando não consegue atingir o ponto principal, você vai pelas beiradas, né? E aqui eles vão falar sobre a vaidade, né? A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. E foi o que Kardec enfrentou. Ele tinha inimigos fora da sociedade de estudos parisiense de estudos espírita, como dentro, tanto fora como dentro, né? Ele tinha os dissidentes, né? Então você vê que esse aviso já começa em prolegômenos, né? É. Depois a gente vai ver em 63, 65, 69. Então, os ataques já começaram desde cedo, né? Bem, então vamos falar do símbolo do trabalho aqui. Mas antes de falar, Fernando, fala aí. É o seguinte, os espíritos que assinaram o prolegômeno, certo? É, por exemplo, principalmente Santo Agostinho, deixaram vários escritos para a gente, mas quem está assinando é a individualidade, não é a personalidade. Por quê? Do tempo que eles viveram na Terra até a época que eles assinaram o prolegômeno, na verdade, ocorreu bastante tempo, houve uma evolução do espírito também. Então a gente não pode ficar comparando com o que eles escreveram e a assinatura do prolegômeno. Esse é o meu modo de ver as coisas. Na verdade, tudo evolui nesse universo. Quando ele vai se referir a esses espíritos, ele vai continuar chamando de São João, Santo Agostinho. Mas, se você estudou o Espiritismo e entendeu ali a teoria, depois foi para o livro dos médiuns, né, que tem toda a prática dessas teorias, você começa a entender exatamente o que você falou. Santo Agostinho, Fernando Alben, Cris Rivet,
Eliana Batista e assim por diante são personalidades, como você colocou. Mas o espírito, que é a individualidade, né, ela vai evoluir, vai para a erraticidade, vai deixar de ter aquele impacto que a gente tem, né, quando está na carne, a gente vai se libertar, vai ter as ideias mais claras e vai evoluir também, né? Então, é o que você falou. Nós, quando pegamos a assinatura de Santo Agostinho, não é Santo Agostinho que viveu na Terra. É um espírito, uma individualidade que na Terra teve o nome de Santo Agostinho. Agora, a referência dele é interessante porque, querendo ou não, ele também foi um marco, né? Dentro, foi um estudioso, foi um homem também que se transformou, né? Então, mesmo ele como personalidade, ele também teve uma evolução para o que ele era, né? E para o que ele se tornou. Muitas ideias equivocadas, mas era o que ele conseguia até ali. Mas quem assina não é, exatamente, não é Agostinho, é o espírito, a individualidade que um dia foi Agostinho. Símbolo do trabalho, o ramo de parreira. Então, os espíritos indicam aqui, né, para o Kardec, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Então, esse desenho aqui nós já colocamos coloridinho, né? Que vai ficar bonitinho, né? Então, aqui é uma alusão, né, ao trabalho do Criador, né? E a criação também, né? Se referindo a nós, né? O corpo seria o ramo, né? A cepa. O espírito, aqui coloquei, aqui na verdade, eu até li o teu artigo, Cris, né? Dessa tradução aqui, né? E eu não corrigi aqui, mas depois eu corrijo. E a tradução não é seiva, né? A tradução realmente é. Oi? É licor, é que quando eu fiz, foi lá em 2019, 2020, a gente tinha esse sentido. E depois a gente já viu que é outro, né? Não corrigi ali também. Aqui, ó. É que quando eu li o teu artigo falando que a tradução está falando sobre licor, né? E não vinho, nem seiva, né? Ele está falando do licor. Aqui, ó. O espírito, né? Liquer, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Então, como nós citamos aqui, né? O corpo, que é o ramo, ou a cepa. O espírito, que nós vamos corrigir isso daqui, que é o licor. O espírito encarnado, que é o bago. Bem, a gente já falou, lá na introdução a gente vai ver o Kardec dando o conceito de alma e espírito, e a gente vai entender que espírito e alma são a mesma coisa, com a diferença que o espírito ele se refere ao espírito quando ele está desencarnado e a alma como um espírito encarnado, né? Ou seja, ligado à matéria. Por isso que quando a gente colocou aqui, a gente colocou espírito encarnado, né? Que seria a alma, seria a mesma coisa. Então ele fala que o corpo é o ramo, o espírito é o licor, e o espírito encarnado, ou a alma, é o bago. E o trabalho desenvolve e eleva o espírito, como eles colocaram aqui no final do parágrafo, né? Que o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Vamos passar para a natureza dos fenômenos. São fundados em leis naturais,
a ação de uma vontade livre e inteligente, estamos nos referindo aos espíritos, né? E as revelações de espíritos desencarnados, é onde a gente vai ver nesse trecho dos prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, são leis naturais, fenômenos naturais, através de uma ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Revelações de espíritos desencarnados. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. E, aliás, o fenômeno mesmo, né, que se revela, né, que vai falar, que são espíritos de homens que já viveram na Terra. Os princípios principais trazidos nesse prolegômeno é a universalidade dos ensinos, o caráter experimental, né, do espiritismo, o caráter filosófico e o caráter moral. E uma renovação individual que vai refletir no coletivo, né, em toda a sociedade. E essa introdução ao Livro dos Espíritos é um convite ao estudo. E quando a gente fala introdução, lembrando, né, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita, somado com os prolegômenos, né, você tem, então, toda uma preparação para o estudo. Reavivamento do cristianismo puro. Quando a gente fala cristianismo puro, nós queremos dizer que é estudar a moral do Cristo, trazido pelo Cristo, sem dogmas, né? Com a base racional, com uma fé racionalizada, né? Com uma fé racional e uma base moral. O conteúdo da obra, como a gente sabe que vai ser explorado, entre muitas outras coisas, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Lembrando que quando a gente fala base doutrinária, livro dos espíritos, livro dos médiuns, a gente está vendo o conteúdo da obra aqui, certo? Mas ela é só uma base, porque todos esses assuntos eles vão ser desdobrados e vão ser minuciosamente estudados nas obras futuras, que é o Evangelho segundo essa base aqui. É o céu e o inferno segundo essas leis morais, né, a Gênese, né, de acordo com, né, todo esse conteúdo dessa obra aqui. Então, entre vários assuntos, nós temos estes aqui que vão ser explorados. Bem, e a conclusão a obra é coletiva, é uma obra dos espíritos superiores, é uma revelação divina, é uma revelação humana. Caráter universal, moral e racional. Por quê? Porque abriga todas as crenças, né? Então, ela não, não tem um caráter de uma filosofia fechada, de um pensamento fechado, de uma. É por isso que o Kardec fala que você não pode considerar o Espiritismo como uma religião, porque seria mais uma para competir com as que já existem, né? Então, o caráter do Espiritismo é ser um caráter universal, de abrigar todas as crenças, né? O caráter universal, o caráter moral e não dogmático, né? Racional. E o Kardec, ele teve uma grande participação, e não foi simplesmente um secretário dos espíritos, né? Ele organizou, ele, ele é, escreveu ensaios, ele retirou coisas, ele
acrescentou coisas, né, sobre orientação espiritual. Na verdade, essa cepa espírita me deixa muito pensativo, porque ela se refere ao conteúdo da doutrina espírita, certo? Mas ela liga às outras revelações, ou seja, ela está inserida no Antigo Testamento, a questão da vinha, né? E também no Novo Testamento. Me chama a atenção que, na verdade, a questão da cepa deveria ser estudada conjuntamente com o caráter da doutrina espírita da Gênesis. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer pelo estudo de hoje e contando com vocês também para os próximos estudos. Então, um beijo no coração de todos, né, e muita paz. Tchau. Tchau, bom dia.